Salve, salve, galerinha! Agora é a quarta aula sobre combinação linear. Agora eu vou falar um conceito que está em geometria analítica, só que é um conceito amplamente desenvolvido também em álgebra linear. É o conceito de gerador de espaço gerado, só que eu vou desenvolver isso no caso concreto de vetores no espaço tridimensional. Tudo bem? Então eu quero desenvolver nas três próximas aulas, exercícios um pouco diferentes do que eu fiz nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, quais foram os exemplos? Eu perguntava se um vetor era a combinação linear de outros vetores. No caso, no exemplo, eu perguntava se R era a combinação linear de UVW. Então, lembra da primeira aula de combinação linear? Cabeção, se não lembra, assiste o vídeo. Eu dizia para você que você podia trocar combinação linear por o vetor é combinação linear dos demais. Eu poderia trocar essa expressão por o vetor é escrito em função dos demais. No caso, eu queria saber se o vetor V era gerado pelos vetores V1, V2, V3 e assim sucessivamente. Nos exemplos especificamente, no primeiro exemplo, eu perguntava se R era a combinação linear de UV e W, e sim, eu consegui mostrar. Então, assim, o vetor R era gerado por UV e W. No última aula, eu peguei o mesmo exemplo, só que o vetor R, naquele exemplo concreto, não era gerado pelos vetores U, V e W. Então, eu quero desenvolver essa ideia, tanto algébrica quanto geométrica. Se eu tenho vetores V1, V2 e Vn, eu defino o conjunto gerado por esses N vetores como o conjunto de todos os vetores nos quais os vetores são escritos como combinação linear desses N vetores. No caso, esse conjunto aqui, esse N vetores, são chamados de geradores. Geradores. E eu quero saber quais são todos os vetores gerados por esses N vetores. Se eu tenho um vetor não nulo, U, esse conjunto gerado só por um vetor U, geometricamente é uma reta passando pela origem com a direção U. Tudo bem? Agora, se eu tenho dois vetores não paralelos, ou seja, dois vetores assim não paralelos, eu tenho que o conjunto de todos os vetores gerados por ele é um plano passando pela origem. Então a ideia é o seguinte, se eu pego esses dois vetores não paralelos, eu só posso fazer o quê? Pego aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, eu multiplico U por A, V por B e vou somando. Então, na prática, eu vou crescendo para cá, crescendo para cá, crescendo para lá, crescendo para cá, ou seja, eu desenvolvo todo esse plano, beleza? Agora, se eu tenho três vetores não coplanares, por exemplo, o VW não coplanares, o que são vetores não coplanares? Não existe nenhum plano que contenha os três vetores simultaneamente. Por exemplo, essa configuração aqui de vetores. Eu consigo um plano contendo esses dois, o azul fica para fora. Eu posso pegar um plano contendo, por exemplo, o vetor preto e azul, vermelho fica para fora, azul e vermelho, preto fica para fora. Então esses três vetores não são coplanares. E se eu pegar todas as combinações lineares deles, eles geram todos os espaços. A questão é o seguinte, como saber se dois vetores não são paralelos algebricamente? Então eles só serão paralelos, olha aqui, esses dois vetores são paralelos, se eles são proporcionais, se eles são múltiplos. Como é que eu faço isso? Na prática eu tenho as coordenadas dos vetores,
Se eles forem paralelos, eu tenho que dividir as coordenadas, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, e essa proporção tem que ser igual, beleza? Com 3 vetores, eu tenho que pegar esses vetores, colocar numa matriz e determinar o determinante. Se o determinante zerar, significa que eles são coplanares. O determinante diferente de zero, eles não são coplanares. Tudo bem? Eu vou desenvolver mais isso, uma aula só para isso, um tópico, uma playlist falando de dependência linear com coordenadas, e aí vamos desenvolveremos vários exercícios aplicando esse conceito de dependência linear algebricamente, tá? Por hoje, o que vocês precisam saber? Precisam saber que um vetor não nulo geometricamente gera uma reta passando pela origem, 2 vetores não paralelos geram um plano passando pela origem e 3 vetores não coplanares geram espaço 3D. Nas próximas 3 aulas eu vou pegar exemplos concretos e mostrar todo o equacionamento disso. Agora eu descrevi esses conjuntos geometricamente, eu quero descrevê-los algebricamente. Tudo bem? Se você gostou dessa aula, curte, compartilha, manda dúvidas. Beijinho, beijinho, aquele abraço, até a próxima aula, galera.